A Semana Santa não é apenas mais uma celebração religiosa do calendário cristão. Ela é, na verdade, o ponto mais alto de toda a fé cristã, o ápice da história da salvação. É chamada de Semana Maior, porque nela se concentra todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o coração pulsante do cristianismo. Durante 7 dias, revivemos os passos de Cristo, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até o silêncio do sepulcro e a glória da ressurreição. É uma jornada intensa, espiritual e profundamente transformadora, que nos chama a sair da rotina e mergulhar no amor sacrificial de Deus. É nesse tempo sagrado que a Igreja convida cada fiel a viver, com mais intensidade, a memória viva do Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou por amor. A Semana Santa não é apenas um conjunto de rituais. Ela é um mergulho existencial. A cada dia, a liturgia nos conduz a um episódio marcante, a uma ação simbólica, a uma verdade espiritual que toca diretamente o nosso coração e nos interpela. Vivê-la de forma consciente é reabrir os olhos para o que verdadeiramente importa e permitir que Deus transforme nossa vida de dentro para fora. Mas, além da riqueza litúrgica, há também um tesouro escondido nas tradições populares que cercam esse período. Costumes que atravessaram gerações, passados de avós para netos, carregando um profundo senso de reverência, respeito e fé. Havia quem jejuasse a semana inteira, quem evitasse brigas e palavrões, quem andasse com véus, quem não ouvisse música ou nem mesmo penteasse o cabelo por devoção. Pode parecer estranho para os dias de hoje, mas essas práticas revelavam uma consciência espiritual profunda de que aquela não era uma semana qualquer, era uma semana santa. E é exatamente isso que este vídeo vai te mostrar. Vamos caminhar dia a dia por essa semana sagrada. Vamos reviver os eventos mais importantes da vida de Jesus e entender como cada um deles tem um impacto direto na nossa fé. Também vamos relembrar as tradições dos nossos antepassados, as curiosidades, os símbolos e os costumes que se perderam no tempo, mas que ainda têm muito a nos ensinar. Você vai entender o verdadeiro significado da Páscoa, o porquê de tantos rituais e até o sentido por trás dos ovos de chocolate e do coelhinho, que vão muito além do comércio moderno. Se você nunca entendeu muito bem a Semana Santa, ou se já participou dela várias vezes, mas quer viver com mais profundidade, esse vídeo foi feito especialmente para você. Prepare o coração, porque cada cena que vamos reviver nesta jornada carrega lágrimas, sangue, silêncio, cruz, mas também esperança, luz e vitória. E talvez, ao final desta caminhada, você veja a sua fé com outros olhos, mais maduros, mais conscientes, mais apaixonados por Cristo. O Domingo de Ramos marca o início solene da Semana Santa. É o dia em que revivemos um dos momentos mais intensos e simbólicos da vida de Jesus. Sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, sendo aclamado pela multidão com ramos de palmeiras e gritos de Hosana ao Filho de Davi. Esse episódio, narrado pelos 4 evangelhos, revela um contraste poderoso. O povo reconhece em Jesus o Messias esperado, mas poucos dias depois, muitos desses mesmos gritos se transformarão em crucifica-o. É a beleza e a tragédia do coração humano colocadas lado a lado. A procissão de Ramos, presente nas paróquias do mundo inteiro, é mais do que uma tradição bonita. Ela nos insere simbolicamente naquela multidão que viu em Jesus um rei, mas ainda não compreendia que sua coroa seria de espinhos e seu trono, uma cruz. Os ramos que carregamos, muitas vezes abençoados e guardados em casa, são sinais visíveis de nossa fé. São também um lembrete de que o mesmo Jesus que foi aclamado com alegria, logo seria rejeitado com violência. A fé madura precisa encarar essa oscilação. A glória e o sofrimento caminham lado a lado na vida cristã.
Segundo o Evangelho de Marcos, Marcos 11, após a entrada em Jerusalém, Jesus voltou a Betânia ao cair da noite, possivelmente para estar com seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Essa pausa discreta fora da cidade talvez represente o recolhimento de Cristo diante dos dias difíceis que viriam. Enquanto o mundo aplaudia e fazia festa, Jesus já carregava no coração o peso da cruz que o esperava. Sua entrada em Jerusalém não foi um desfile de vaidade, mas um ato consciente de entrega. Ele sabia que estava indo ao encontro do sofrimento, e foi assim mesmo, por amor. Durante séculos, esse domingo foi vivido com grande solenidade pelo povo cristão. Em muitos lugares, era o dia em que os sinos tocavam diferente, as vestes mudavam de cor, e a comunidade se reunia em maior número na igreja. No passado, era comum que as famílias enfeitassem as portas das casas com ramos bentos, como sinal de proteção e devoção. Era também a partir deste dia que os cristãos iniciavam com mais rigor o jejum, o silêncio e a introspecção da Semana Santa. Não era uma fé superficial, era uma fé vivida no corpo, na alma, nos gestos mais simples do cotidiano. Mesmo em tempos em que muitos não podiam participar da missa, especialmente nas áreas rurais, o Domingo de Ramos era celebrado com grande fervor em casa. Os avós reuniam os netos, contavam a história da entrada de Jesus em Jerusalém, liam os evangelhos e faziam orações em família. O espírito de reverência começava ali. Havia respeito no ar. Havia uma atmosfera de piedade que contagiava crianças, jovens e adultos. Era o sinal de que algo grandioso estava por acontecer. A casa inteira se preparava para viver não apenas um evento religioso, mas um encontro com o mistério de Deus. Neste dia, também somos convidados a refletir sobre nossa própria fé. Somos daqueles que acolhem Jesus com ramos e depois o abandonamos diante da cruz? Ou estamos dispostos a segui-lo até o fim, mesmo quando aclamá-lo deixa de ser conveniente? A entrada triunfal de Jesus nos lembra que a fé verdadeira exige coragem, fidelidade e decisão. Que os ramos que levamos nas mãos também estejam fincados em nosso coração. E que nossa jornada da Semana Santa comece com esse propósito. Não apenas acompanhar Jesus de longe, mas caminhar com Ele, passo a passo, até o fim. Assim, depois dos ramos e das aclamações, nos preparamos para os eventos profundos da semana. O próximo passo nos leva ao Templo de Jerusalém, onde Jesus, com santa indignação, enfrenta a corrupção da fé e nos ensina sobre o verdadeiro zelo por Deus. A Segunda-feira Santa nos conduz de volta às ruas de Jerusalém, onde Jesus, mais uma vez, retorna após ter passado a noite em Betânia. Mas neste dia, sua atitude é bem diferente daquela entrada aclamada no domingo. Ele se depara com o templo transformado em um mercado, onde a fé havia sido corrompida pelo comércio, e reage com firmeza. De acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus expulsa os vendilhões, derruba as mesas dos cambistas e denuncia: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões." É um momento de indignação santa, de purificação radical. Este gesto de Jesus é tão marcante que até hoje é lembrado como símbolo de seu zelo pela santidade da casa de Deus. Mas vai além do templo físico. Ele denuncia uma fé que se tornou interesseira, manipuladora, vazia de reverência. E aqui cabe uma pergunta direta: quantas vezes também nós fazemos da religião um negócio, uma troca, uma barganha? Procuramos a igreja apenas por bênçãos materiais, curas e favores, esquecendo que o centro da fé é a conversão do coração. O gesto de Jesus naquele templo é, ao mesmo tempo, um grito e um convite. É hora de limparmos o nosso interior. Segundo o Evangelho de João, nesse mesmo dia, Jesus também repreende a incredulidade das multidões. Apesar dos sinais e ensinamentos, muitos ainda resistiam a crer.
Essa dureza de coração continua sendo um desafio em nossos dias. Pessoas que frequentam a igreja, mas não se deixam tocar pela palavra, que escutam, mas não obedecem, que dizem Senhor, mas não vivem como discípulos. Jesus, em sua última semana, não suaviza a mensagem. Ele denuncia o pecado com autoridade, porque deseja a verdade, a justiça e a pureza para o povo de Deus. Marcos 11:16 registra que, após o confronto no templo, Jesus novamente se retira para Betânia. Podemos imaginar o cansaço físico e espiritual após tanta tensão, mas também podemos ver nesse recolhimento um gesto de oração e descanso junto aos amigos. Um lembrete de que, mesmo em meio às batalhas da fé, é preciso buscar consolo na intimidade com Deus e com os irmãos. É um dia marcado por zelo e por confronto, mas também por contemplação e silêncio. A coragem de Jesus de enfrentar o erro não o impede de também buscar o refúgio da comunhão. No passado, essa segunda-feira era vivida com espírito de purificação pelos fiéis. A semana já havia começado com recolhimento, mas agora o clima de introspecção se tornava mais profundo. Muitas famílias reforçavam os jejuns, retiravam enfeites da casa e até evitavam festas ou visitas. Os mais antigos dizem que as crianças eram orientadas a não brigar, não gritar, nem mesmo correr pela casa. Tudo era feito em clima de respeito. Era como se cada lar se tornasse um pequeno templo a ser preservado em reverência, espelhando o gesto de Cristo que purificou o templo em Jerusalém. A Segunda-feira Santa nos convida a olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade. Que tipo de fé temos vivido? Nossas atitudes condizem com aquilo que professamos? Como temos tratado o espaço sagrado da igreja e, mais ainda, o templo do nosso próprio corpo, onde Deus deseja habitar? Talvez seja o momento de também pegarmos o chicote espiritual e expulsarmos tudo o que desagrada ao Senhor. Egoísmo, vaidade, ganância, indiferença. Que esse dia seja um clamor por limpeza interior e por uma fé mais autêntica, mais profunda, mais verdadeira. E assim, depois desse gesto ousado de purificação, somos conduzidos à Terça-feira Santa, onde Jesus enfrenta os líderes religiosos com sabedoria, ensina por meio de parábolas e revela verdades que ainda ecoam em nossos dias. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e espalhar esse conhecimento. A Terça-feira Santa é marcada por intensos debates e confrontos entre Jesus e os líderes religiosos de Jerusalém. Após o tumulto no templo na véspera, a tensão agora aumenta. Jesus volta a Jerusalém e é imediatamente confrontado por escribas, fariseus e saduceus que, incomodados com sua autoridade, tentam colocá-lo à prova com perguntas armadas. Mas em vez de recuar, Jesus responde com firmeza e sabedoria, utilizando parábolas que revelam a hipocrisia dos religiosos e o coração do reino de Deus. É um dia em que o Mestre ensina com profundidade e também denuncia com clareza. Entre as parábolas mais marcantes desse dia estão a da vinha e a dos vinhateiros homicidas, Mamo 21, 33, 46, e a do banquete de casamento, Mamo 22, 1, 14. Ambas mostram como os convites de Deus são muitas vezes rejeitados por aqueles que deveriam acolhê-los com alegria. Jesus também responde à armadilha sobre o pagamento de impostos, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Uma das frases mais célebres e profundas do Evangelho. Mais do que uma questão política, essa resposta aponta para a fidelidade ao reino e a responsabilidade em todas as esferas da vida. Outro confronto poderoso é com os saduceus, que negavam a ressurreição. Eles tentam ridicularizar a fé na vida eterna com um exemplo absurdo.
Mas Jesus os repreende e afirma que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mt 22:32. Ele, então, faz uma profecia impactante sobre a destruição do templo e da cidade santa. Não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24:2. Essas palavras soaram como um escândalo na época, mas acabaram se cumprindo com a destruição de Jerusalém no ano 70. É um momento em que Jesus, mesmo diante da hostilidade, continua a ensinar e a profetizar com autoridade divina. A Terça-feira Santa é, portanto, um dia de forte conteúdo doutrinal. Jesus não apenas se defende das acusações, mas também revela verdades eternas. Cada resposta sua desmonta a malícia dos líderes religiosos e exalta os princípios do reino: justiça, verdade, humildade e fé. A sabedoria de Cristo, revelada nesses confrontos, mostra que ele não é apenas um mestre terreno, ele é a palavra viva de Deus, que conhece os corações e fala com autoridade suprema. Seus ensinamentos desse dia permanecem como um legado espiritual para todos os tempos. Entre os antigos, essa terça-feira era também um dia de escuta atenta. Muitos fiéis dedicavam mais tempo à leitura do Evangelho, à oração silenciosa e à meditação. Era costume, por exemplo, reunir a família para ouvir os ensinamentos de Jesus registrados nos capítulos 21 a 24 de Mateus. Em algumas casas, lia-se em voz alta e depois se fazia um momento de partilha. Havia uma consciência profunda de que aqueles dias não eram comuns. Eram dias santos e cada ensinamento deveria ser acolhido com o coração aberto. Hoje, esse dia nos desafia a olhar para nossas próprias perguntas e confrontos internos. Será que buscamos Jesus com sinceridade ou apenas tentamos colocá-lo à prova quando nos convém? O que temos feito com os convites que Deus nos envia todos os dias? A Terça-feira Santa nos convida a sair das armadilhas da aparência e mergulhar na verdade que liberta. É hora de escutar com atenção a voz de Jesus e deixar que sua palavra nos transforme por inteiro. E após esse dia de grandes ensinamentos e profecias, a quarta-feira chega, trazendo um clima mais sombrio, com a figura de Judas ganhando destaque. É o dia da conspiração, da traição silenciosa, do começo da dor que se aproxima. A Quarta-feira Santa carrega um clima de tensão e silêncio. É o último dia antes do início do Tríduo Pascal e, tradicionalmente, é conhecido como o Dia da Traição. Nesse ponto da narrativa, os inimigos de Jesus já haviam decidido que era necessário eliminá-lo. Faltava apenas o traidor, e ele surge entre os próprios discípulos. Judas Iscariotes, impulsionado por sua desilusão, cobiça ou por razões que até hoje são debatidas, aceita entregar o mestre por 30 moedas de prata. O acordo está em Mateus 26, versículos 14 a 16. A partir desse momento, a sombra da cruz se aproxima com mais intensidade. A decisão de Judas não acontece em um dia qualquer. Ela se desenrola enquanto Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Durante o jantar, Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. O gesto escandaliza Judas, que protesta contra o que chama de desperdício. Mas Jesus o repreende e afirma que Maria antecipou o seu sepultamento. O contraste entre os dois gestos, o da mulher que derrama perfume por amor e o do discípulo que entrega o mestre por dinheiro, revela duas respostas opostas ao mesmo Cristo. Uma oferece tudo, o outro o vende por quase nada. Nesse dia, a liturgia nos apresenta um Cristo silencioso diante da conspiração. Enquanto os líderes religiosos tramam em segredo e Judas negocia às escondidas, Jesus permanece recolhido, talvez intuindo o peso do que viria. A quarta-feira é, por isso, um dia de interiorização. Os olhos de Jesus se voltam cada vez mais para o alto
e seus passos já avançam rumo ao Horto das Oliveiras. A cruz, até então uma possibilidade anunciada, agora é uma certeza. A Semana Santa entra em sua fase mais densa e dramática. Entre as tradições populares, a Quarta-feira Santa era vivida com recolhimento e jejum mais severo. Muitas famílias mantinham a casa em silêncio, evitavam ruídos altos e reservavam momentos do dia para a oração em conjunto. Era comum, nas regiões do interior, que a partir dessa data, ninguém mais varresse a casa, lavasse roupas ou fizesse tarefas consideradas barulhentas. As mulheres usavam véus ou lenços na cabeça, como sinal de respeito. Era como se os lares cristãos também estivessem em Betânia, preparando o ambiente para os dias de maior dor e mistério. A traição de Judas, embora central, não é o único foco desse dia. A unção de Maria de Betânia também ocupa lugar de destaque, especialmente nas reflexões mais antigas da Igreja. A mulher que unge Jesus simboliza o amor gratuito, o cuidado com os detalhes, a entrega silenciosa que não busca reconhecimento. Em muitas regiões, esse gesto foi recordado em encenações e catequeses, destacando que a Semana Santa também é tempo de gratidão e de gestos concretos de carinho para com Cristo. O perfume de Betânia se espalha como contraponto ao cheiro do dinheiro que Judas aceita em troca de seu mestre. Com a quarta-feira, encerra-se o tempo da expectativa. O que até agora era preparação se torna ação. O Tríduo Pascal está prestes a começar. A partir da quinta-feira, os acontecimentos se tornam cada vez mais intensos, simbólicos e sagrados. A última ceia, o horto, a prisão, o julgamento, a cruz e, por fim, a ressurreição. A Quarta-feira Santa nos deixa no limiar de tudo isso, e com ela, entramos definitivamente no mistério central da fé cristã. Com a Quinta-feira Santa, tem início o chamado Tríduo Pascal, os 3 dias mais sagrados de todo o calendário cristão. Esse dia nos transporta para o cenáculo, onde Jesus celebra com seus discípulos a última ceia, e nela institui 2 dos maiores dons deixados à humanidade, a Eucaristia e o sacerdócio. Os evangelhos narram que, ao cair da tarde, Cristo reúne os 12 e compartilha com eles o pão e o vinho, dizendo: "Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim." Mateus 26, 26 a 28. Com essas palavras, a ceia torna-se um memorial eterno, não apenas de despedida, mas de entrega definitiva. A liturgia da Ceia do Senhor, celebrada nesta noite nas igrejas do mundo inteiro, revive esse momento em que o divino se faz presente no ordinário. É também nessa celebração que ocorre o rito do lava-pés, narrado em João 13. Jesus, o Mestre, ajoelha-se para lavar os pés de seus discípulos, ensinando com o gesto aquilo que nenhuma palavra seria capaz de expressar com tanta clareza, que o verdadeiro amor se faz serviço. O lava-pés não é um teatro religioso, é um chamado a vivermos a fé com humildade e doação. Aquele que institui a Eucaristia se curva diante do outro e nos ensina que não existe comunhão sem entrega. Após a ceia, Jesus e os apóstolos atravessam o Vale do Cedron e vão até o Horto das Oliveiras. Ali, num ambiente escuro e silencioso, Cristo inicia sua agonia. Pede aos discípulos que vigiem com ele, mas eles adormecem. Sozinho, o Salvador transpira sangue enquanto ora ao Pai. É o início de seu sofrimento mais profundo. A liturgia termina com uma procissão silenciosa, onde o Santíssimo Sacramento é levado até um altar da reposição, simbolizando o horto. É um momento de adoração e vigília, em que os fiéis são convidados a passar 1 hora com Jesus, como ele pediu aos discípulos. Muitos permanecem em oração durante a noite inteira. Entre os costumes antigos, esse dia era vivido com extremo respeito e austeridade.
Era comum que as pessoas evitassem qualquer forma de vaidade ou luxo. As mulheres não se enfeitavam e os homens mantinham a postura mais contida. As refeições eram feitas em silêncio e, em algumas regiões, até o banho era evitado, como sinal de penitência. Dormia-se já com a roupa do dia seguinte em preparação para a Sexta-feira da Paixão. As rádios deixavam de tocar músicas seculares e a programação era toda voltada para conteúdos religiosos. Nas cidades, nas vilas ou no campo, todos sabiam que este não era um dia qualquer. A Quinta-feira Santa também era o momento em que se celebrava o dom dos sacerdotes. Afinal, foi nessa noite que Jesus ordenou os seus apóstolos e lhes confiou a missão de continuar oferecendo a Eucaristia ao povo de Deus. Em muitas paróquias, as crianças e jovens eram orientados a agradecer aos padres com orações e gestos de carinho. O povo reconhecia naquele homem simples do altar alguém que, por vocação, repetia os gestos do próprio Cristo em cada Santa Missa. Era, e ainda é, uma oportunidade de renovar o apreço e o respeito por esse ministério sagrado. O clima da noite muda drasticamente após a ceia. A paz do cenáculo dá lugar ao drama do Getsêmani. Jesus será preso, traído com um beijo, levado diante das autoridades e começará seu caminho de dor. Mas até que o silêncio se rompa e a cruz se levante, esta noite continua sendo uma noite de luz, porque nela a Igreja nasceu do pão partido e do cálice partilhado. Nela, Cristo nos ensinou que amar é servir e que a eternidade pode caber dentro de um pedaço de pão. A Sexta-feira da Paixão é o dia em que o mundo se cala diante do mistério do sofrimento redentor. É um dia sem missa, sem canto de glória, sem ornamentos, um dia marcado pelo silêncio, pela cruz e pela entrega. Desde as primeiras horas da madrugada, Jesus é levado de um julgamento ao outro, submetido a interrogatórios, escárnios, açoites e, por fim, à condenação de morte, por crucificação. Pilatos, pressionado pelos líderes religiosos e pela multidão, entrega Jesus ao suplício, mesmo reconhecendo sua inocência. Por volta do meio-dia, ele é pregado à cruz no alto do Gólgota. Às 15h, entrega seu espírito ao Pai. Na Igreja Católica, a liturgia desse dia acontece nesse mesmo horário simbólico, às 15 horas, e consiste na solene celebração da Paixão do Senhor. Nela, os fiéis se reúnem para escutar com atenção a narração da paixão segundo o Evangelho de João, fazer orações universais por toda a humanidade e, por fim, venerar a cruz com um gesto de profunda reverência. É um dos momentos mais comoventes do ano litúrgico. A cruz, instrumento de morte e humilhação, torna-se agora o trono da salvação. O beijo no crucificado, feito com respeito e devoção, é mais do que um rito. É um encontro pessoal com o amor que não poupou a si mesmo. Enquanto isso, nas casas, nas ruas e nos corações, a Sexta-feira Santa sempre foi marcada por um silêncio diferente. Em tempos passados, esse dia era vivido com um rigor quase absoluto. As pessoas se abstinham de qualquer trabalho. As crianças eram ensinadas a falar baixo, as rádios deixavam de tocar música comum e o comércio fechava mais cedo ou nem abria. Em muitas regiões do interior, acreditava-se que nem o leite deveria ser tirado das vacas, por respeito ao sangue derramado. Ninguém tomava banho ou se arrumava. Era o dia do recolhimento total, da dor compartilhada, da reverência silenciosa diante da cruz. O jejum rigoroso era outra característica marcante. Não se comia carne, doces, nem alimentos saborosos. O almoço era simples, às vezes apenas pão e água. Havia famílias que nem sequer cozinhavam nesse dia. O luto era vivido de forma integral e mesmo entre os que tinham pouco conhecimento religioso, a dor de Jesus na cruz era sentida com intensidade.
As igrejas, por sua vez, permaneciam abertas para a oração individual, para a confissão ou para a meditação da via sacra. Em algumas comunidades, era comum percorrer as ruas com cruzes e imagens, relembrando cada estação da paixão. No imaginário cristão, a Sexta-feira Santa é o dia em que o céu se escurece e a terra parece parar. É quando os apóstolos se dispersam, Maria sofre em silêncio e a humanidade parece mergulhar num abismo de dor. Mas é também o dia em que o amor de Deus atinge sua expressão mais radical. Cristo não apenas morreu, ele se entregou voluntariamente. Ele assumiu sobre si as dores do mundo, o peso do pecado, a injustiça dos homens. E ali, pendurado entre o céu e a terra, abriu as portas da vida eterna. A cruz, antes símbolo de vergonha, tornou-se sinal de vitória e salvação. Com a morte de Jesus, tudo se recolhe. Seu corpo é retirado da cruz e sepultado às pressas antes do anoitecer, segundo os costumes judaicos. Um novo silêncio começa, o do túmulo. A liturgia se encerra sem bênção final, sem despedida. A igreja permanece em vigília. O altar permanece nu. O mundo, ainda em luto, espera pelo amanhecer de uma nova esperança. O Sábado Santo se aproxima com a escuridão do sepulcro e a expectativa da ressurreição. O Sábado Santo é, liturgicamente, o dia do grande silêncio. Jesus está no sepulcro. Tudo parece ter terminado. A morte selou seu corpo em uma rocha fria, e os discípulos, dispersos e atônitos, guardam luto e medo. Maria, sua mãe, sofre em silêncio. A esperança parece suspensa no tempo, mas a igreja ensina que esse é um dia de profunda expectativa. O silêncio do Sábado Santo não é vazio, é um silêncio grávido de promessas. Porque enquanto o corpo de Cristo repousa na terra, sua alma desce à mansão dos mortos para libertar os justos que o esperavam desde os tempos antigos, cumprindo o que está em João 5:25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Nas primeiras comunidades cristãs, esse dia era vivido com recolhimento absoluto. Não se celebrava a Eucaristia e os altares permaneciam sem ornamentos. A luz do templo apagava-se, assim como o som dos sinos. Não havia música, nem festividade. Tudo esperava. Mas com o cair da noite, quando o sábado judaico terminava, a igreja começava sua celebração mais solene e antiga, a Vigília Pascal. É chamada de a mãe de todas as vigílias, porque nela ressoa com força máxima o triunfo da vida sobre a morte. A celebração inicia-se no escuro, com a bênção do fogo novo e o acendimento do círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, luz do mundo. O círio, ricamente decorado com as letras Alfa e Ômega e os algarismos do ano, representa o Senhor que reina sobre o tempo e a eternidade. Nele são inseridos 5 grãos de incenso que simbolizam as 5 chagas gloriosas de Jesus. Com ele nas mãos, o sacerdote proclama: a luz de Cristo, e a Assembleia responde: demos graças a Deus. Aos poucos, a escuridão da igreja vai sendo vencida pela luz, simbolizando a vitória da ressurreição sobre as trevas do pecado e da morte. O anúncio pascal, o Exsultet, ecoa como um hino de libertação, enquanto as leituras bíblicas relembram toda a história da salvação, desde a criação até a nova aliança. Em muitos lugares, essa vigília também era o momento reservado para o batismo dos catecúmenos, adultos que se prepararam durante a quaresma para receber os sacramentos. A água era abençoada com solenidade e a comunidade inteira renovava suas promessas batismais. O Aleluia, que esteve ausente por 40 dias, voltava a ser cantado com júbilo. O altar era incensado, a cruz revestida de flores e o sino tocava novamente, proclamando que Cristo ressuscitou. O véu do luto se desfazia e a alegria da Páscoa irrompia com força litúrgica e espiritual. Nas tradições populares,
O Sábado Santo era vivido com sobriedade até o início da noite. As famílias permaneciam em casa durante o dia, muitas vezes em silêncio, em respeito ao sepultamento do Senhor. Não se cozinhava com barulho, não se fazia festas. Havia uma tensão no ar, como se o mundo estivesse na iminência de um milagre. Após a vigília pascal, no entanto, começava-se a preparar a casa para o domingo de Páscoa. As roupas novas eram separadas, os ovos decorados, os doces começavam a ser feitos. A ressurreição, embora ainda envolta em mistério, já era aguardada com esperança renovada. A grande beleza do Sábado Santo está em sua transição. É o único dia do ano em que o altar permanece vazio durante o dia, mas também é o único em que a escuridão da noite dá lugar à luz pascal com tanta força simbólica. A Igreja nos convida a passar pelas sombras sem pressa, a respeitar o tempo do silêncio e da espera, para que a ressurreição não nos encontre distraídos, mas de olhos abertos e corações preparados. Chega, enfim, o domingo de Páscoa. O túmulo está vazio, a pedra foi removida, a morte foi vencida. Com esse anúncio, a fé cristã se acende em sua plenitude. Cristo ressuscitou. É a celebração da vida nova, do triunfo do amor sobre o pecado, da luz sobre as trevas. É o dia mais importante de todo o calendário litúrgico. Sem ele, não haveria cristianismo. A ressurreição de Jesus transforma a cruz, que antes era sinal de condenação, no maior símbolo da salvação. O que parecia fim torna-se um eterno recomeço. A esperança renasce e, com ela, a certeza de que Deus é mais forte que a morte. Relato da ressurreição, nos evangelhos, é discreto, quase silencioso. São as mulheres que chegam primeiro ao sepulcro e o encontram vazio. Maria Madalena, aflita, corre para avisar os discípulos. Pedro e João vão até lá e veem apenas os lençóis. Pouco a pouco, o ressuscitado começa a se revelar. Ele aparece no caminho de Emaús, entra no cenáculo com as portas fechadas, parte o pão com os discípulos, mas não há espetáculo. Há encontros. A ressurreição é pessoal, íntima, cheia de afeto. Jesus ressuscitado traz as marcas da cruz, não como feridas abertas, mas como sinais de glória. O significado da palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Para os judeus, recordava a libertação do Egito, quando o sangue do cordeiro marcou as portas e o anjo da morte passou adiante. Para os cristãos, ela ganha um novo sentido. É a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. O cordeiro imolado agora é o próprio Cristo, que ofereceu sua vida para que todos tenham vida em abundância. São Paulo afirma em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o centro da nova aliança, o novo Moisés que nos conduz à terra prometida do céu. Ao longo dos séculos, a Igreja foi desenvolvendo sinais e símbolos para expressar essa alegria pascal. Entre eles estão o círio pascal, que permanece aceso durante todo o tempo pascal até Pentecostes. O cordeiro, que recorda o sacrifício, e o pão e o vinho, que continuam sendo os elementos centrais da Eucaristia. Mas também há símbolos populares que, embora não tenham origem bíblica, foram incorporados à tradição cristã com significados belos e espirituais. O ovo de Páscoa, por exemplo, representa o túmulo vazio do qual nasce a vida. Já o coelhinho, animal que se reproduz com facilidade, simboliza a nova vida que se multiplica na fé. Na cultura popular, o domingo de Páscoa sempre foi celebrado com alegria e comunhão. Era o dia em que as famílias se reuniam em torno da mesa, compartilhavam alimentos especiais e trocavam votos de esperança. Em muitas regiões, as pessoas vestiam roupas novas, enfeitavam a casa, distribuíam doces às crianças. Depois de uma semana de jejum e silêncio, o riso voltava às ruas. A liturgia também refletia essa alegria.
sinos tocavam com mais intensidade, o aleluia era entoado com fervor, e a igreja se enchia de flores e luz. Era o dia da grande festa da fé. O domingo de Páscoa não é apenas a celebração de um evento do passado, é a afirmação de uma realidade viva. Jesus está ressuscitado. E porque ele vive, a vida tem sentido. A morte já não tem a última palavra. Cada vez que celebramos a Páscoa, somos convidados a renovar essa certeza. A ressurreição de Cristo não é uma lembrança, é uma presença. E essa presença continua a transformar corações, curar feridas, restaurar esperanças. É o tempo da vida nova, é o tempo da vitória de Deus. A celebração da Páscoa, ao contrário do Natal, não tem uma data fixa no calendário. Ela é uma festa móvel, determinada por um cálculo antigo que une fé e observação dos astros. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja definiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera do hemisfério norte, aproximadamente em 21 de março. Esse critério faz com que a data varie a cada ano entre 22 de março e 25 de abril. A decisão teve origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, para unificar as celebrações pascais entre as comunidades cristãs. A escolha do equinócio e da lua cheia tem um motivo simbólico e teológico. A Páscoa cristã está diretamente ligada à Páscoa judaica, que também segue o calendário lunar. Jesus morreu e ressuscitou durante a celebração da Páscoa dos judeus. E por isso, a Igreja preservou essa conexão com os ciclos da natureza, que na tradição bíblica sempre refletiram o agir de Deus na criação. A lua cheia, por sua vez, simboliza plenitude, luz no meio da noite e evoca a vitória da ressurreição sobre as trevas da morte. É um modo de dizer que a vida vence quando tudo parece escuro. A partir da data da Páscoa, são definidas todas as outras chamadas festas móveis do calendário litúrgico. Por exemplo, o Domingo de Ramos ocorre 7 dias antes da Páscoa. A Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma, cai 46 dias antes. Já o Carnaval, por ser ligado à preparação para a Quaresma, é celebrado 49 dias antes. No sentido oposto, após a Páscoa, celebra-se o Domingo da Misericórdia no 8º dia, o Pentecostes 50 dias depois e o Corpus Christi 60 dias depois. Compreender essa lógica ajuda o fiel a entender o ritmo espiritual do ano cristão, que gira em torno do mistério pascal. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que essas datas não foram definidas de forma aleatória. Há uma sabedoria ancestral por trás da liturgia cristã, que procura unir os ciclos da vida com os ciclos da fé. O calendário da Igreja é mais do que uma organização de celebrações. Ele é um caminho de santificação do tempo. O ano litúrgico começa com o Advento, culmina na Páscoa e se desdobra no tempo comum, como uma espiral que nos leva cada vez mais para dentro do mistério de Cristo. Cada data, cada tempo, cada festa tem um propósito espiritual. Antigamente, as pessoas sabiam de cor essas conexões. Sabiam, por exemplo, que o dia de Corpus Christi dependia da Páscoa e que, por isso, a celebração podia mudar de ano para ano. Sabiam quando caía a Quaresma e ajustavam suas rotinas, lavouras e até casamentos a partir disso. O tempo religioso moldava o tempo da vida. Com o passar das décadas e a urbanização, esse saber se perdeu em muitos lugares. No entanto, o valor dessas datas continua o mesmo. Elas ainda têm poder de ordenar a nossa espiritualidade, nos convidando a viver não apenas um dia santo, mas um ano inteiro com sentido e direção. Entender como a data da Páscoa é definida nos ajuda a perceber que a fé cristã está ancorada na história, no tempo e na natureza. Ela não é desconectada do mundo, mas profundamente enraizada na realidade.
Celebrar a Páscoa é também celebrar a ordem divina que rege os céus e a terra. Cada ano, ao olhar o calendário e descobrir quando será a Páscoa, o fiel é convidado a preparar o coração para viver, mais uma vez, o mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Porque, embora a data mude, o sentido permanece o mesmo. Cristo vive, e o tempo pertence a Ele. A Semana Santa, em sua essência, é muito mais do que um conjunto de cerimônias religiosas. Ela é uma travessia espiritual que renova ano após ano o núcleo da fé cristã. A cada dia vivido com consciência e devoção, o fiel reencontra o caminho da salvação. Não como quem assiste a um espetáculo do passado, mas como quem participa de um drama vivo que continua se repetindo em cada altar, em cada comunidade, em cada coração aberto à graça. A paixão, a morte e a ressurreição de Cristo não são apenas memórias, são realidades eternas que tocam o tempo presente com força transformadora. Ao longo dos séculos, a Igreja soube guardar esse tesouro com zelo. A liturgia foi construída com detalhes profundos, os ritos foram passando de geração em geração e até as tradições populares, por mais simples que parecessem, carregavam um respeito silencioso que moldava a alma do povo. Desde o jejum severo das sextas-feiras até o gesto humilde de cobrir a cabeça com um véu, tudo apontava para um tempo separado, diferente, sagrado. Em meio às pressas da vida moderna, resgatar essas práticas pode ser uma forma de reencontrar o sentido mais puro da fé. A beleza da Semana Santa está justamente em seu contraste. Ela começa com ramos e termina com flores. Começa com aclamações e termina com um silêncio que explode em aleluias. Passa por noites escuras, traições, lágrimas, cruzes, mas também por mesa compartilhada, gestos de perdão, palavras de esperança e o brilho repentino da pedra removida do sepulcro. Cada detalhe nos ensina algo, cada gesto nos convida a mergulhar mais fundo. A liturgia, os símbolos, os costumes, tudo colabora para que essa semana não passe como qualquer outra, mas nos toque de maneira definitiva. Cristo está vivo. Essa é a certeza que sustenta toda a caminhada cristã. E a Semana Santa é o grande palco onde essa verdade se revela com toda a sua luz. É o tempo em que a cruz se transforma em sinal de vitória, em que o sepulcro se torna ponto de partida, em que a dor é atravessada pela esperança. Não importa quantas vezes já tenhamos vivido essa semana no calendário, ela sempre pode ser nova, porque o coração humano nunca para de precisar da ressurreição. Há sempre algo em nós que ainda precisa morrer. Há sempre algo em nós que ainda precisa ressuscitar. Que esta Semana Santa não seja apenas marcada por compromissos litúrgicos, mas por uma verdadeira disposição interior. Que os dias não passem apenas entre ritos e leituras, mas que deixem marcas profundas de transformação. E que, como os primeiros cristãos, também nós possamos proclamar com alegria incontida: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia. Deixe suas reflexões nos comentários e lembre de se inscrever no canal. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.